Tá? Vamos olhar o gráfico. Olhando o gráfico. Recomeçou? Pronto. Qual é o gráfico do cosseno hiperbólico? Qual é o gráfico do cosseno hiperbólico? Ó. Cosseno hiperbólico é assim, ó. Isso é o cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico é uma função que vai de R para R. Então, função cosseno hiperbólico não é injetiva nem sobrejetiva. Tá? Então, você já tem que a função, né? A função cosseno hiperbólico não é injetiva nem é sobrejetiva. Então ela não é invertível. Não é invertível. Aí eu vou pegar uma outra função. Qual? Eu vou pegar um pedaço dela, vou fazer uma restrição. Tá? Mas, tá? Entretanto, então entretanto aqui, entretanto, vírgula, a função que eu vou chamar de quê? I cosseno hiperbólico, I cosseno hiperbólico, que vai de onde para onde? Eu vou pegar esse pedaço do gráfico, ó. Esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, isso aqui vai ser o gráfico de uma função que é invertível e sobrejetiva. Desde que o domínio, eu vou pegar o domínio como sendo o intervalo 0 mais infinito, fechado, porque esse intervalo 0 fechado mais infinito, ele é mapeado no intervalo 1 fechado mais infinito, pela função cosseno hiperbólico. Então essa função aqui vai daqui para cá. A função, essa função dada por, vírgula, dada por I cosseno hiperbólico em x igual ao cosseno hiperbólico em x, qualquer que seja o x nesse intervalo, ou seja, qualquer que seja x maior ou igual a zero, essa função ela é injetiva e é sobrejetiva. Essa função ela é, tá aparecendo aqui, tá? Ó. Ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, é o quê? É bijetiva. E se é bijetiva, é invertível. Aí a inversa dessa função aqui não é o cosseno hiperbólico, não é a inversa do cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico não tem inversa. Quem tem inversa é essa função, com esse domínio, esse contradomínio e essa lei de formação. Aí essa função ela é invertível, ela tem inversa. E a inversa dessa função é o que a literatura chama de função arco cosseno hiperbólico. Tá? Então tem que saber quem é que, de quem eu calculo inversa, tá? De quem a literatura acha inversa. Definição. Tá? Definição. A função inversa
a função inversa da função I cosseno, I cosh, quer dizer, né, dessa função aqui, ela é denominada função arco cosseno hiperbólico, sendo denotada por arco cos hiperbólico. Aí quem é o domínio dela? Quem é o domínio dela? Quem é? Um fechado mais infinito. Muito bem. E quem é o contradomínio? Zero fechado mais infinito. Pronto. Tá aí. Tá? A fila do RU já deve estar lá, né? Então deixa eu passar a frequência para você ser um dos primeiros a chegar. Ok? Receba, meu filho. Silêncio. Então, daí de onde? Dessa definição, primeiro, quem é o arco cosseno hiperbólico, tá certo? De I cosseno hiperbólico em X. Isto é, quem é o arco cosseno hiperbólico do cosseno hiperbólico de X. Quem é? Quem é isso? É X. Mas é X, qualquer que seja o X real? Não. Preste atenção. É qualquer que seja X no intervalo fechado 1 mais infinito. Tá certo? Não. Tá errado. É qualquer que seja X aonde? Qualquer que seja X no intervalo 0 mais infinito. Vamos consertar. Tá? Porque é no domínio do cosseno hiperbólico, do I cosseno hiperbólico, né? Qual é o domínio do I cosseno hiperbólico? Qual é? Intervalo fechado 0 mais infinito. Pronto. Quem é o I cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico em X? Isto é, quem é o cosseno hiperbólico, que cosseno hiperbólico é o cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico em X. Quem é? É X. É X, qualquer que seja o X, o quê? Maior que ou igual a 1. Ou seja, qualquer que seja X no intervalo 1 mais infinito. Sintetizando. Dados. X maior que ou igual a 1. Ou seja, X no intervalo 1 mais infinito. E Y maior que ou igual a 0. Isto é, Y nesse intervalo aqui. O Y é o arco cosseno hiperbólico de X, se somente se o quê? O X é o cosseno hiperbólico de Y, tá? Sintetizando as duas noções. Quem é o arco cosseno hiperbólico de 1? Hã? Quem é o arco cosseno hiperbólico de 1? O arco cosseno hiperbólico de 1, quem é? Quem é? 0. Por quê? Por quê? Por que o arco cosseno hiperbólico de 1 é 0? Porque o cosseno hiperbólico de 0 é 1. Exatamente o que está lá. E o gráfico, antes. Como é o gráfico do arco cosseno hiperbólico?
Ó, quem é o gráfico do I cosseno hiperbólico? Vem aqui, ó. Mostra aqui. Esse é o gráfico do cosseno hiperbólico. Agora vamos pegar o gráfico do I cosseno hiperbólico. Isso aqui cai fora. Isso que está aqui é o gráfico de quem? Do I cosseno hiperbólico. Só esse pedaço aqui que é o gráfico do I cosseno hiperbólico. Então como é que fica o gráfico do arco cosseno hiperbólico? E me diga, meu querido. Esse é o gráfico de quem? Do arco cosseno hiperbólico. Olha, primeira observação. Qual é a derivada do I cosseno hiperbólico no zero? Zero. Reta tangente aqui, horizontal. No gráfico da inversa, no ponto correspondente, a reta tangente é vertical. Então não tem derivada no 1. A função arco cosseno hiperbólico não tem derivada no 1. Mas e nos outros pontos? Mas é contínua. Por quê? Porque a função I cosseno hiperbólico é uma função contínua. Então a sua inversa também é contínua. Ou seja, a função arco cosseno hiperbólico, se uma função vai do intervalo I no intervalo J, ela é contínua e também invertível, a sua inversa é contínua. Nós já vimos lá no cálculo 1, inclusive tem as demonstrações nas notas. Então a função I cosseno hiperbólico, função I cosseno hiperbólico não, o que eu quero é a função arco cosseno hiperbólico, ela é o quê? Contínua. Arco cosseno hiperbólico que vai do intervalo 1 mais infinito no intervalo 0 mais infinito. Agora veja o seguinte, ó. Vamos pegar, olha aqui, ó. Vamos pegar x maior do que 1, ó. Pegar x maior do que 1. Considera x maior do que 1. X aqui. Dado x maior do que 1, maior do que 1, tá? O que é que eu posso afirmar em termos de sinal sobre o arco cosseno hiperbólico em x? Se o x é maior do que 1, está aqui o x, ó. Se o x é maior do que 1, o que é que eu posso dizer sobre o arco cosseno hiperbólico de x? Hã? É o quê? Maior do que 0. Tá? Daí, você tem o seguinte. Olha, eu vou usar o teorema da função inversa. Quem é a minha f? Para eu usar o teorema da função inversa aqui, quem é? Quem é a minha f? É a função I cosseno hiperbólico. Quem é a inversa da f? É a função arco cosseno hiperbólico. Tem o teorema da função inversa. AF, daí, AF, quem é a f? A I cosseno hiperbólico. Ela é diferenciável. Eu já sei que ela é diferenciável, mas ela é diferenciável aonde? Em f a menos 1 de x, que é o arco cosseno hiperbólico em x, e quem é a derivada da I cosseno hiperbólico no arco cosseno hiperbólico de x? No arco
cosseno hiperbólico em x. Ó, quem é a derivada do I cosseno hiperbólico? O I cosseno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Então isso dá o quê? Seno hiperbólico, aonde? No arco cosseno hiperbólico em x. Meu amigo, como o arco cosseno hiperbólico em x é positivo, o seno do arco cosseno hiperbólico em x é positivo. Se é positivo, é diferente de zero. Então é a conclusão. Logo, pelo teorema da função que inversa, a f é menos 1. Quem é a f é menos 1? Hein? A f é menos 1 é diferenciável em x, isto é, o arco cosseno hiperbólico é diferenciável em x e quem é a derivada do arco cosseno hiperbólico ou seja, quem é a derivada da f é menos 1 em x é 1 sobre a derivada da f em f é menos 1 de x. Então é 1 sobre o seno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico em x. Agora vamos lá, como é que eu saio daqui para uma coisa mais simples? Como é? Hã? Cosseno hiperbólico ao quadrado, olha aqui, ó. Cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos o seno hiperbólico ao quadrado em x, isso é quanto? É 1, qualquer que seja o x real. Qual é a conclusão? Qual é? O seno hiperbólico ao quadrado em x, quem é? É o cosseno hiperbólico ao quadrado em x, menos 1. Então, quem é o seno hiperbólico em x? É mais ou menos raiz quadrada de quem? Do cosseno hiperbólico ao quadrado em x, menos 1. Então, isso aqui vai ficar o quê? 1 sobre o quê? Mais ou menos raiz quadrada de quem? Do cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico em x, tudo isso ao quadrado, menos 1. Mas é mais ou menos? É mais. Sabe por quê? Porque o arco cosseno hiperbólico é o quê? O arco cosseno hiperbólico é positivo. E se o arco cosseno hiperbólico é positivo, o seno hiperbólico disso aqui é um número positivo. Então é mais. Agora, quem é o cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico em x, sendo o x maior do que 1, ó. Aqui, ó. Olha aqui, mostra aqui. Por isso que eu coloco essas propriedades. Quem é o cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico em x, se o x é maior que ou igual a 1, é x. Então isso aqui dá quanto? Dá 1 sobre a raiz quadrada de x2 menos 1. Então qual é a conclusão? A conclusão a conclusão é o seguinte: assim a função arco cosseno hiperbólico, tá? Ela é diferenciável. Ela não é uma função diferenciável. Ela não tem derivada no zero, mas ela é diferenciável aonde? No intervalo aberto 1 mais infinito e
Quem é a derivada do arco cosseno hiperbólico em x? É 1 sobre a raiz quadrada de quê? De x2 menos 1. Qualquer que seja o x maior do que 1. Qualquer que seja o x maior do que 1. Tá certo? Conclusão. Entendido aí? Deixa eu ver se tá. Tá? Qualquer que seja x maior do que 1, viu? Deixa eu trocar aqui o... Falta pouquinho para eu concluir.